A Rússia faz intensos ataques contra a infraestrutura energética da Ucrânia. O ataque que a Rússia está fazendo, utilizando dezenas de mísseis de cruzeiros contra a Ucrânia, é retaliação ao ataque que a Ucrânia fez a uma base aérea da Rússia em Rostov, utilizando os mísseis americanos, conforme nós observamos aqui nos últimos dias. Aliás, o ataque que a Ucrânia fez contra a Rússia, utilizando os mísseis dos Estados Unidos, o ataque MS, foram muito significativos, e é o quarto, momento em que a Ucrânia utiliza os mísseis ocidentais contra o território da Rússia. Enfim, e havia a promessa do Ministério de Defesa da Rússia e também do Peskov de que haveria uma resposta bastante firme contra a Ucrânia nesse sentido. E a resposta foi mais um ataque à Rússia fazendo contra a infraestrutura energética. Esta foto que nós vemos aqui é muito interessante, porque ela traz para a gente o contraste da negritude da noite e da mulher ali com a luminosidade no seu rosto a partir de uma vela. É um cenário bastante curioso. Entretanto, é o horror da guerra, digamos, né? Só que esta fotografia já é um pouco antiga, de outubro, quando houve ataques à infraestrutura de energia da Ucrânia feito pela Rússia. Então, não é a primeira vez e provavelmente, pelo fato da guerra não ter um fim, não será a última vez que a Rússia ataca a infraestrutura da Ucrânia. Nós falamos muito aqui no nosso canal a respeito dos ataques que a Ucrânia faz contra a Rússia, e toda semana a gente vê a Ucrânia fazendo ataques bem assertivos contra a Rússia, atingindo bases aéreas, depósitos de munições, regiões de exploração e produção de gás e petróleo, enfim, tá certo? E, por sua vez, a Rússia também faz ataques contra a Ucrânia. Alguém até fala, não, vocês não falam da Rússia, não, nós falamos da guerra, né? E no caso, o que chama a atenção hoje é esse ataque massivo que a Rússia faz contra a Ucrânia. Hoje é dia 13 de dezembro de 2024. E nós temos aqui, então, essa resposta da Rússia. E havia, primeiro, uma discussão de que a Rússia iria utilizar um ataque mais pesado e possivelmente até um ataque de natureza nuclear. Entretanto, esse ataque nuclear não veio. Então, a tal linha vermelha do Putin, por enquanto, não foi estabelecida de fato, não é? Existe a retórica, existe a tentativa dissuasória a partir da ameaça, certo, do uso nuclear. Entretanto, a gente não vê Moscou disposto a utilizar tal tática nuclear no atual momento, não é? Mas sim um ataque bastante robusto, utilizando dezenas de drones, bem como também uma sequência muito significativa, intensa de ataques com mísseis, ok? Uma leva, duas levas, três levas, a fim de atingir a infraestrutura da Ucrânia, infraestrutura energética. Segundo Kiev, segundo Zelensky, a Rússia fez um ataque com 93 mísseis contra a infraestrutura energética ucraniana. Entretanto, segundo Kiev, 81 foram abatidos, não é? O sistema de defesa antiaéreo foram abatidos. Entretanto, nós temos, nós temos explosões na região de Sami e na região também de Zaporizhia. Inclusive um alerta muito importante nas centrais nucleares da Ucrânia, justamente por conta desse ataque da Rússia que visa atingir a infraestrutura energética e atingir em especial as usinas termoelétricas, até porque a Ucrânia é um país que tem uma grande produção carvoeira, tá certo, para abastecimento de eletricidade, assim como também uma importante infraestrutura de energia nuclear, conforme nós sabemos, ok? Então, a Rússia faz o ataque, só que o ataque não vem na força que a Rússia prometia, não é? Então, a Rússia não utilizou aquele míssil lá, Orishnik, tá certo? Que tem capacidade nuclear e é mais potente, bem como também não utilizou o fim do mundo, que seria a utilização de um artefato nuclear, mesmo que limitado, tático, regional, enfim, tá? Então, a consequência é, mais uma vez, a infraestrutura da Ucrânia sendo alvejada pela Rússia com mísseis de cruzeiros, tá?
Alguém até questionou aqui no nosso, não é, canal, não, mas como assim essa informação de que a Ucrânia atingiu uma base aérea em Rostov? Ué, o ministro da Defesa da Rússia fala que atingiu e nós reportamos a informação, desgraçado, tá certo? De quando a Rússia é atingida. Tá? E quando não é atingida, nós comentamos, houve o abatimento ali da defesa antiaérea russa, enfim, o S-400, S-300 em atividade, derrubando os ataques que a Ucrânia faz, aliás, o tempo todo também em atividade, enfim, né? Temos uma guerra muito marcada aí pelos ataques com drones e também com os mísseis, enfim. A respeito do drone, uma situação muito curiosa é uma reportagem feita pelo Washington Post dando conta de que a Ucrânia atuou militarmente na derrubada de Bashar al-Assad. Em termos de conhecimento técnico, é inquestionável quanto a Ucrânia domina a utilização de drone, sem dúvida, não é? O conhecimento operacional do drone, bem como também a guerra eletrônica, certamente faz da Ucrânia hoje uma vanguarda nesse novo instrumento das guerras contemporâneas, e certamente o drone modifica profundamente todo o cenário e teatro de operações, porque o drone alça voo, ele faz o mapeamento da região, muitas vezes até com a capacidade de imagem muito nítida, ok? Conforme a distância, claro, imagens em tempo real muitas vezes. E após o mapeamento, o bombardeio ali com a artilharia logo na sequência, ou seja, o drone modificando de maneira muito significativa, tá certo? A questão da guerra. O mapeamento do terreno é inquestionavelmente importante, fundamental, quando estamos falando de guerra e operações militares, enfim. Por isso, a geografia é fundamental para entendermos, evidentemente, a geopolítica. Eu te convido a estudar conosco, conhecer o nosso curso de geopolítica, o link está na descrição do vídeo. Mas assim, essa questão do drone até e a ideia do mapeamento através de imagens aéreas, temos a questão da imagem de satélite, mas me lembrou agora uma situação muito curiosa e muito interessante da história brasileira, que é o patrono do Exército Brasileiro, Duque de Caxias, que foi líder de muitas operações militares na Guerra do Paraguai, a chamada Grande Guerra aqui da Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, a Cisplatina, enfim, contra os paraguaios e tal. E naquele contexto, o balão estava começando a ser utilizado, não é? E o Duque de Caxias foi um dos claro, maiores nomes da nossa história, enfim, e ele acabou utilizando balões para observações a partir do horizonte, ok? Em altitude, no fronte de guerra, enfim, é claro, o gênio humano, digamos assim, aproveitando e as tecnologias sendo desenvolvidas para obter vantagens nessa questão da guerra. Então, temos um cenário histórico muito curioso, e essa novidade aí inaugurada no Brasil pelo Duque de Caxias. Aliás, o livro Maldita Guerra, que vocês veem aqui na minha estante, é um clássico indispensável para quem gosta de história do Brasil, e a história do Brasil é muito mais rica do que imbecis muitas vezes contam por aí, né? Mas enfim, voltando à Ucrânia. Inquestionavelmente a Ucrânia tem um know-how, um conhecimento técnico, não é? O Budanov teria operado na Ucrânia, na Síria para apoio ali aos rebeldes sírios contra o Bashar al-Assad. Enfim, isto pode ter acontecido. Há fotos de Budanov na Síria, enfim, e essa reportagem aí do Washington Post que foi repercutida aqui em jornais brasileiros, enfim. Agora, outro aspecto que vai além dessa questão operacional ucraniana, inquestionavelmente a Ucrânia é vanguarda do uso de drones, enfim, as relações geopolíticas e alianças diplomáticas para entender a posição da Ucrânia na Síria. É claro que a Ucrânia não tem necessariamente uma oposição, tá certo, ao governo sírio, quando olhamos, com muita atenção. Entretanto, nós temos o Irã envolvido na guerra, de certa maneira, quando apoia a Rússia através da venda de drones. Aliás, os drones que atacam a Ucrânia todos os dias, em boa medida, têm origem lá no Irã. Ok? O caso ali dos drones Shahed, ok? E o Irã tem, uma forte influência, ou tinha, no caso na Síria, no governo de Bashar al-Assad. Então, esta relação não é periférica, mas existe. Aquela ideia de que o mundo se movimenta hoje em blocos que
podem disputar uma guerra de caráter global, né? Além disso, nós temos uma relação muito mais íntima e imediata da Rússia com a Síria, conforme sabemos de Bashar al-Assad, inclusive as bases militares da Rússia naquela região, e o apoio gigante que a Rússia deu para o Bashar al-Assad ao longo dos últimos 10 anos, de maneira bem incisiva, a Rússia atuando na Síria contra o Estado Islâmico, por exemplo, conforme sabemos, 2013, 2014, 2015, enfim. E aí, o que nós temos é uma enorme influência russa na Síria, e consequentemente a queda de Bashar al-Assad, a tomada do poder pelo HTS, enfim, faz com que haja uma menor influência e menor poder da Rússia na Síria. Então, se esse cálculo foi feito pela Ucrânia, a gente tem aqui algo além do uso técnico do drone, mas sim uma projeção de poder da Ucrânia na Síria, tá certo? Pensando numa retração de poder e de influência da Rússia no território sírio. Tá certo? Essa é uma discussão que ainda nós precisamos amadurecer. É uma reflexão. Significa que é assim exatamente, que é necessariamente isso? Não. Mas é uma reflexão que eu fiz aqui com vocês. Até porque a posição da Rússia na Síria não está muito clara. Nós temos as bases russas naquela região, de extrema importância para a projeção de poder geopolítico russo no Oriente Médio, Sudeste da Ásia, enfim, e não está claro o quanto a Rússia perdeu, se a Rússia vai fazer acordo com o novo governo, se a Rússia vai se aproximar de alguma maneira para manter posições, e muitas informações acabam dando conta de que não, de que há uma retirada militar russa da Síria, conforme nós podemos inclusive visualizar neste vídeo aqui. Allahu Akbar, kilab Putin yakhrujuna min Suriya adillatan saghirin. Alhamdulillah alladhi a'azzana وأذلكم يا كلاب هذه الأرض الطيبة المباركة لا تقبل النجس لعنة الله عليكم الحمد لله رب العالمين الذي مكننا من رقابكم وأخرجكم أذلة صاغرين الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله الذي أرانا فيكم يوما يسر الصديق الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Então a gente visualiza uma presença militar bastante expressiva, certo, da Rússia dentro do território sírio a partir dessa imagem que nos mostra, certo, uma enorme fileira de veículos blindados, enfim, russos dentro do território sírio que, de certa maneira, não agiram de maneira tão incisiva a fim de defender o Bashar al-Assad. É claro que a Rússia fez bombardeios em regiões para onde avançava o HTS, enfim, entretanto, a Rússia não acabou não se envolvendo de maneira tão significativa para a defesa, ok, e apoio ao governo de Bashar al-Assad, ok? O fato é, a queda do governo de Bashar al-Assad diminui, pelo menos num primeiro momento, a influência da Rússia na região síria. E mais ainda, nós temos, conforme vimos até, o governo, ok, o governo russo dando apoio, dando guarita ali ao Bashar al-Assad, que teria ido para Moscou, conforme nós observamos. Aliás, outras informações acabam dando conta de que aviões estão de origem russa, enfim, estão em grandes quantidades fazendo as pontes aéreas, não é, dentro dos aeroportos da Síria para fora da Síria, provavelmente tirando, não é, sei lá, militares de alta patente russa, de média patente, ou mesmo até, não é, cidadãos russos e assim por diante, ok? Então, vejam aí na imagem o avião russo pousando na Síria. روسي يا شباب روسي. Então, se a Ucrânia levou em consideração a possibilidade da Rússia perder poder na Síria e por isso, portanto, apoiou eventualmente a derrubada do Bashar al-Assad, essa é uma outra conversa. Entretanto, não é? Precisamos de mais informações para consolidarmos ainda essa perspectiva e vermos até que ponto ela realmente
foi pensada dessa maneira ou se foi apenas um apoio tático ou técnico por parte da Síria em relação a grupos ali que lutavam contra o Bashar al-Assad, ok? Bem, outro tema importante é o Mark Rutte, que é o atual manda-chuvas, digamos assim, da OTAN, falando a respeito de que a Europa precisa ter uma mentalidade de guerra caso queira vencer a Rússia, enfim, não é? Declarações da OTAN cada vez mais claras no sentido de que a Rússia é militarmente rival e precisa ser contida, tá? Nós não víamos isso há 3 anos. Nós temos aqui, no fronte de guerra, inclusive, uma discussão sobre os avanços russos na região de Kurahov, conforme nós falamos ontem. Eu até mencionei com vocês ontem, você pode até assistir o vídeo que está aí no nosso canal, quando eu falava que a Rússia havia avançado em Kurahov, enfim, e faria uma espécie de cerco aqui, ok? Avançou o mapa, cerco fechando esta região, só que foi mais para o sul, ok? Há informações que dão conta de que a Rússia acabou cercando aqui soldados ucranianos nesta localidade e no fronte de guerra ainda aquela tentativa russa de avançar na região de Pokrovsk. Nós temos a Rússia já na periferia sul de Pokrovsk buscando conquistar esta região. É o principal ponto crítico da guerra para a Ucrânia no atual momento. Vamos acompanhar, tudo bem? Declarações do governo de Donald Trump, foi capa da revista Time, né? Trump saiu grande vitorioso após 2020, todo o cenário, enfim, não é? E dizendo ali que não apoia o modo como os Estados Unidos têm apoiado a Ucrânia no que se refere ao uso de mísseis dos Estados Unidos contra o território russo, ok? Então nós temos uma divergência aqui num ponto específico, mas ao mesmo tempo Trump dizendo que a Ucrânia precisa estar bem armada, enfim, é ainda muito certo, não é como que o Donald Trump vai agir diante da guerra entre Rússia e Ucrânia. Se você chegou até aqui, eu estendo mais uma vez o convite para você estudar conosco, fazer parte da nossa comunidade geopolítica. No mais é isso, bons estudos e, claro, respeita a geografia. O link para fazer parte da nossa comunidade está na descrição do vídeo. Tchau, tchau, pessoal.